Ele foi dado como morto na Terceira Grande Guerra Ninja e se tornou assim um herói de Konoha, além do fato de ter transformado seu companheiro no herói do Sharingan. Em contrapartida, ele auxiliou no massacre do clã Uchiha e também foi um dos responsáveis pela criação de uma das maiores organizações criminosas do mundo ninja. E se não bastasse tudo isso, ele ainda declarou o início da Quarta Grande Guerra Ninja. E acredite se quiser, ele morreu como um herói, ajudando a salvar o mundo da própria guerra que ele declarou. Confuso, né? Vamos desvendar esse personagem tão incrível. Oi pessoal, eu sou a Deise Coelho, psicóloga, e hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já repensou uma decisão mais de uma vez na sua vida? Sem dúvida nenhuma, um personagem que mudou de ideia várias vezes ao longo da sua trajetória foi o Uchiha Obito. Então, se você, assim como o Júlio, é um super fã do Uchiha Obito e está esperando há muito tempo ansiosamente por esse vídeo, eu já vou te pedir para se inscrever no canal, deixar seu like, porque aqui toda semana tem análise psicológica do seu personagem predileto do mundo dos animes. Então, como diz o meme, supera, Júlio, supera, o seu vídeo chegou. E brincadeiras à parte, esse vídeo é dedicado a você que tem participado tanto do canal e pediu tantas vezes por esse vídeo do Obito. Espero que você goste, ok? Eu sou ninguém, tampouco quero ser alguém. Eu só quero cumprir os meus objetivos. Olhe, não há nada em meu coração. Eu nem mesmo sinto dor. Este buraco de vento foi aberto por este inferno de mundo. O que vocês pensam quando vocês escutam essas frases? Parecem vir de alguém que está muito machucado, que já nem mesmo se reconhece, sabe quem é, o seu real caminho, quais são os seus reais sonhos. Confuso, né? E bastante emblemático. E se fosse para escolher uma palavra para definir o Obito, eu escolheria essa, emblemático. Para deixar essa análise mais clara e objetiva, eu decidi separar a personalidade do Obito em 3 etapas. A primeira, ao longo de sua infância, a segunda, pós-Terceira Grande Guerra Ninja, e a terceira, pós-morte da Rin. E para começar, a infância do Obito mostra alguém extremamente encantador. Ele era carinhoso, super simpático, muito empático, estava sempre ajudando todos os velhinhos, a ponto de dizer que eles o emboscavam na rua, estava ficando difícil cumprir todas as atividades. E por causa disso, ele acabava sempre se atrasando e tendo que arrumar uma desculpa para esses atrasos. E também isso fazia com que ele sempre precisasse da ajuda da Rin para cumprir suas atividades, principalmente aquelas que eram mais importantes, como o dia de entrar na academia, como o dia de se formar na academia, ele sempre chegava atrasado. Apesar de toda essa desorganização, o Obito é extremamente focado, persistente, dedicado. Tudo isso porque ele queria muito realizar seu maior sonho, que era se tornar Hokage, o maior ninja de sua vila. E pensando no contexto da infância do Obito, no episódio 415 do anime, mostra que ele foi criado por sua avó e dá a entender que seus pais já tinham falecido há um bom tempo. No entanto, apesar de morar apenas com sua avó, em nenhum momento a gente consegue perceber qualquer tipo de trauma nessa criança. Ali ele tinha apenas 5 anos, mas se mostra uma criança feliz, aberta para a vida e as experiências, então ele demonstra ter um apego seguro com os adultos que tem a seu redor. E apesar de nesse momento de sua infância, o mundo ninja estar passando por um período de guerras, Obito tinha uma infância bastante feliz. No entanto, as crianças como um todo eram muito exigidas, porque eles precisavam que eles estivessem dando o seu máximo para se tornarem grandes ninjas e assim ajudarem nesse contexto da guerra. O que a gente consegue ver ao longo de várias cenas nas quais o Obito está sempre treinando, se dedicando excessivamente,
com um nível extremo de persistência, mas que também demonstra muita autocobrança em relação ao seu desempenho como ninja. E ainda por cima, ele tinha duas fontes de comparação: o fato de ser pertencente ao clã Uchiha e também de ter como rival Hatake Kakashi, que era considerado um gênio para sua idade. E vamos combinar, né? Ser amigo do Kakashi nessa época não era uma coisa fácil. Foi um período bastante conturbado. O Kakashi não era a pessoa mais humilde do mundo, ele aproveitava e era extremamente arrogante com seus colegas. E para completar, o Obito era totalmente apaixonado pela Rin, que em contrapartida tinha uma queda pelo Kakashi. E pensando nisso, a gente consegue ver o quanto o Obito era resiliente, ou seja, ele tinha uma grande capacidade de se adaptar às situações. Porque mesmo ficando triste, chateado, vendo o Kakashi se tornar genin, participando de missões, ele sempre tenta ao máximo o seu melhor, diariamente. Em nenhum momento ele se deixa desanimar, a ponto até mesmo de repetir por várias vezes para Rin que era para ela continuar o observando, porque ele ia se tornar o Hokage. Se a gente pensa em todas essas características, eu não tenho dúvidas de que o Obito tinha tudo para se tornar um grande Hokage. E outra característica do Obito é sua extrema lealdade, principalmente com seus amigos. E daí vem uma de suas frases mais famosas, que acontece quando o Kakashi decide abandonar a Rin para cumprir uma missão. Então, o Obito diz para o Kakashi que acredita que o Canino Branco foi um herói de verdade. E que é claro que no mundo ninja, aqueles que não cumprem as regras são tratados como lixo, mas que aqueles que abandonam seus amigos são ainda piores do que lixo. E um contraponto importante de fazer aqui é referente à empatia do Obito, que apesar de estar extremamente chateado, frustrado, incrédulo de que ele pensa em abandonar a Rin para cumprir a missão, ele ainda consegue se colocar no lugar do Kakashi e entender por que para ele era tão difícil cogitar não cumprir a missão, porque ele não queria se tornar um páreo como seu pai. No entanto, os princípios e os valores do Obito relacionados à lealdade eram tão enraizados que, independente de compreender e ser empático com Kakashi, ele decide seguir o que ele realmente acredita e ir atrás da Rin para salvá-lo. E a convicção e valores de Obito foram tão fortes a ponto de mexerem com toda a convicção e inflexibilidade do Kakashi referente a ser cumpridas as regras e finalizar a missão, ao que ele acaba decidindo ir atrás de Obito e Rin e ajudá-los. No entanto, no decorrer desse resgate, infelizmente acaba tendo um acidente e Obito vem a falecer. Mas antes, ele entrega seu Sharingan, que tinha acabado de despertar, para Kakashi como um presente por ele ter se tornado Jonin. E aqui, ao ver Kakashi tão frustrado e decepcionado por como o capitão não ter conseguido proteger seus companheiros, Obito diz a Kakashi que não importa o que as pessoas da vila digam, que ele é sim um ótimo Jonin. E nesse ponto, mais uma vez, Obito mostra toda a sua empatia, sua lealdade, seu amor pelo próximo. E então, o único pedido que Obito faz a Kakashi é que ele proteja a Rin. E a partir disso, ele é declarado como morto e se torna um herói de Konoha. E aqui começa a nossa segunda etapa do vídeo, porque na realidade, Obito não tinha morrido. Durante o desabamento, ele acaba tendo o poder do seu olho direito inconscientemente acionado, o Kamui, e então ele acaba transpassando pelas pedras, chegando ao túnel do esconderijo do Madara e sendo salvo por ele. E mais uma vez, nesse momento, a gente consegue ver o nível de lealdade do Obito em relação ao Kakashi e a Rin, porque ao acordar, apesar de estar extremamente machucado, tudo com que ele se preocupa é em tentar voltar para ajudar a sua equipe. E é aqui nesse ponto que a trajetória da vida do Obito começa a se transformar. Primeiro é quando o Madara começa a mostrar para ele a dualidade do mundo,
Até então, Obito tinha uma visão de mundo, apesar das suas dificuldades, bastante romantizada. Ele via o mundo a partir da dedicação, da lealdade às pessoas, do amor ao próximo, da empatia. E infelizmente, não tem apenas luz nesse mundo. Ao que Madara começa a mostrá-lo, a tristeza, as injustiças, a desigualdade, a crueldade do ser humano, consequentemente, um mundo muito mais sombrio do que aquele que até então Obito enxergava. É claro que, apesar de acreditar em tudo isso, Madara também tinha seus próprios interesses por trás dessa nova doutrinação. Ele queria que o Obito o ajudasse a concluir seus planos. E é no meio de tudo isso que acaba acontecendo, sem dúvida nenhuma, o episódio mais traumático da vida do Obito, que é quando o Zetsu Branco acaba falando que o Kakashi e a Rin estão em perigo e ele sai desesperadamente em busca dos dois para ajudá-los. No entanto, quando ele os encontra, a cena que ele vê é o Kakashi matando a Rin. E a partir desse momento é como se seu mundo quebrasse. É como se um espelho se partisse e nunca mais pudesse ser colado. Porque ali, tudo que até então o Madara vinha falando para o Obito se torna real diante dos seus olhos. E aqui, sem dúvida, é decisivo para essa nova visão de mundo do Obito e para o nível de sofrimento que ele começa a enfrentar, a ponto até mesmo de parecer que ele em nenhum momento conseguiu lidar com o luto da morte da Rin, uma vez que ele não consegue aceitar um mundo em que ela não exista, até mesmo chegando a verbalizar que a Rin era sua luz e que o mundo em que ela não exista é o inferno. Então, aqui se instala o maior trauma da vida do Obito e, consequentemente, o que ditaria todos os próximos anos de sua existência. Porque então ele começa a ter pensamentos extremamente disfuncionais que não o ajudavam a superar esse luto, a estar melhor. Muito pelo contrário, ele mergulhou em dor e sofrimento de uma forma que soava até mesmo resolutiva, e aqui a gente poderia chamar de distorção cognitiva de racionalização. Ele dá todo o embasamento de o porquê ele deveria então participar do plano do Madara para criar um mundo em que a Rin existisse. Além dessa distorção, outras que cabem é a de generalização, na qual ele começa a ver o mundo todo como um lugar mau, feio, cruel e todas as pessoas que nele habitavam, e também um pensamento dicotômico, no qual ele acreditava que deveria ser tudo ou nada, amor ou ódio. Não cabia mais um consenso entre as coisas. Aqui ele apenas vê tudo em 8 ou 80. E de certa forma, isso mostra pra gente um comportamento de pêndulo. Ou seja, até então, antes do falecimento da Rin, o Obito era alguém que acreditava no melhor das pessoas, que via o mundo com a sua melhor lente, como se fosse realmente um local de luz. No entanto, ele vai para o extremo oposto dessa situação quando a Rin falece. Então ele começa a ver o mundo como um lugar extremamente cruel e as pessoas como extremamente maldosas. Ele não consegue fazer um movimento de meio termo, ele não consegue ver as coisas ali em que caiba um pouco de amor e um pouco de ódio em tudo. É como se fosse um extremo ou outro. Não dá para ter um meio termo, não dá para ter flexibilidade. O que fica evidente na fala do Madara, no capítulo 675, quando o Obito pergunta por que ele foi o escolhido. E então, o Madara lhe diz que exatamente por sua extrema benevolência, simpatia, por todo o amor que ele tinha pela Rin, pelas pessoas de Konoha, se ele caísse apenas uma única vez, tudo isso se quebraria, e então viria o mais profundo ódio pelo mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. E é aí, a partir dessa nova visão de mundo do Obito, que surge a terceira etapa do nosso vídeo, que é o Obito pós a morte da Rin, na qual ele faz coisas inacreditáveis, como liberar a Kyuubi em Konoha, que era a vila que ele tanto amava. No meio desse incidente todo, ele acaba matando a esposa do terceiro Hokage,
ele quase assassina a Kushina e o Naruto logo que ele nasce, além de enfrentar o Minato, quarto Hokage e também seu querido sensei, e tentar matá-lo sem nenhum remorso. Auxiliou no massacre do clã Uchiha, também teve influência na história da Vila da Névoa, na qual acabou contribuindo com um episódio denominado Névoa Sangrenta, na qual ele manipulava o quarto Mizukage com seu Sharingan. Obito, nesse momento também auto-intitulado Madara, foi responsável pela reformulação da Akatsuki, na qual ela se torna então a principal organização criminosa do mundo ninja. Além disso, também perseguiu as bijus e conseguiu capturar 7 delas. Por fim, acabou declarando a Quarta Grande Guerra Ninja. Ufa, né? Quanta coisa ele fez! Parece aquela pessoa, aquele menino bondoso, prestativo lá do início? Não. E de certa forma o que levou Obito a ficar dessa forma foi o fato dele ter se sentido extremamente traído pelo mundo. Ele era uma pessoa muito boa, que viu o melhor em todos, e de repente ele ficou totalmente desesperançoso e desacreditado na bondade alheia e no melhor do mundo. E para dar conta de fazer tudo isso, é como se ele tivesse desligado as suas emoções. Ele não entra mais em contato com nada. A gente pode até considerar isso uma estratégia de defesa para ele não ter que lidar com toda a dor e sofrimento da morte da Rin. Como eu disse, de certa forma ele acabou não dando conta de superar o falecimento dela, de aceitar o que de fato aconteceu, mas principalmente um mundo em que ela não existia. E por isso ele não precisava mais sentir nada. Então ele cria uma meta, que era poder criar um mundo em que a Rin pudesse existir novamente. E para dar conta de fazer tudo isso, ir contra tudo que ele acreditava anteriormente, ele não podia mais sentir muita coisa, porque se ele sentisse, talvez ele não conseguisse fazer tudo o que ele fez. A gente consegue ver o quanto ele se desligou das suas emoções, da sua identidade, de quem ele era, quando o Naruto pergunta quem ele é. E ele responde que ele não precisa ser alguém, que ele é ninguém. Mas e daí? Será que a gente consegue desligar totalmente as nossas emoções? Será que a gente consegue apagar a nossa história, os nossos principais valores, princípios, o que a gente acredita na vida e qual a nossa visão do mundo? Bom, apagar tudo é difícil, sempre fica um resquício, e a gente consegue ver isso muito claramente na cena em que ele começa a ser dominado pelo Jubi, começa a se rasgar a foto que tinha o Minato Sensei, o Kakashi, o Obito e a Rin, e quando a foto vai terminar de ser rasgada, ele não consegue deixar toda a identidade dele ser apagada, porque se ele permitisse isso, ele também se esqueceria da Rin, e ela ainda era a luz dele. Então é quando ele se recupera e resgata ali a sua identidade, apesar de também ter se tornado Jinchuriki do Jubi. E aí, falando em identidade, né, uma pergunta que não quer calar é a questão das máscaras. E aí, ele era Obito, Tobi, Madara, ninguém? Era tanta gente e ninguém ao mesmo tempo? E aí, por que ele fazia tudo isso? Será que tinha transtorno dissociativo de personalidade? Ou seja, múltiplas personalidades? Na verdade, não. O que ele fazia? Ele assumia personas, ele assumia a identidade, o papel que ele precisou em cada um dos momentos. Num primeiro momento, ele era o Obito, porque de fato foi esse o seu nome, de fato essa era a pessoa que ele era. No entanto, o Obito morreu e a partir disso ele acaba se tornando o Uchiha Madara, para usar o nome, para usar todo o receio e autoridade que o nome do Madara levava até os locais, o efeito que causava nas pessoas. Então era conveniente, pela magnitude do plano deles, que ele se tornasse o Madara. Mas depois disso, ele já precisava entender o que estava acontecendo na organização, na Akatsuki. Então ele se torna apenas um integrante, o Tobi. E quem teve que lidar com tudo isso e todas as suas peripécias foi o coitado do Deidara. E quando ele era pressionado por uma identidade real, ele dizia que ele era ninguém. É como se ele tivesse vazio, né? No entanto, a gente consegue ver ao longo da jornada que ele voltou a se tornar o Obito.
É como se vários pedacinhos dele tivessem se quebrado e ao longo do percurso ele começasse a colar aos pouquinhos, a tentar reencaixar as peças, até que finalmente, pelo encontro com o Naruto, pela possibilidade de ouvir o que realmente aconteceu com a Rin, de reencontrar o Kakashi, ele consegue dar um lugar para tudo isso que tinha acontecido em sua vida e então começar a voltar a ser ele mesmo. Sem cicatrizes? Impossível, muita coisa tinha acontecido. No entanto, uma versão muito mais próxima daquela que ele realmente é. Aquele Obito lá do início, que tinha crescido, tido vários traumas, mas ainda assim tinha o sonho de ser Hokage, queria salvar as pessoas, ajudar Konoha e o mundo ninja. E é assim que ele termina. Então, finalmente, o nosso antagonista, o nosso anti-herói, se torna alguém que se redime. E ajuda, ele resgata aquela criança que ele tinha sido lá atrás, tanto que ele termina com a Rin ali, né? Muito linda aquela cena. É quando de verdade ele acaba se reencontrando. Ao que ele diz pra Rin, né? Desculpa, eu me perdi pelo caminho. E aí eu te faço uma pergunta. Quem de nós nunca se perdeu pelo caminho em algum momento? Nós precisamos de pessoas para nos ajudarem a achar esse caminho novamente. Nós precisamos dar uma chance para nós mesmos, para o mundo, para uma reestruturação cognitiva na qual a gente comece a enxergar aquelas coisas que estavam tão nebulosas de uma forma um pouco mais clara, com um pouco mais de luz, de cor. Então, você já se perdeu? Se sente perdido nesse momento? Não perca a esperança. Se agarre a alguma coisa e tente salvar aquelas partezinhas suas que ainda tem muita luz e esperança. E aqui eu vou confessar uma coisa para vocês. Na minha opinião, na minha humilde opinião, tá, gente, aqui como pessoa, não como psicóloga, mas eu acredito de verdade que o Obito é uma das pessoas mais humanas desse anime. Por quê? Ele foi de um extremo ao outro, ele foi da luz para as trevas, ele se decepcionou completamente com o mundo. E quem de nós nunca se sentiu quebrado? Quem de nós nunca olhou e ficou sem entender o sentido das coisas? De verdade, eu não conheço ninguém que em algum momento tenha se perguntado o porquê de tudo isso, o porquê de tanta maldade, o porquê de tantas coisas acontecendo. Mas a grande questão é que em algum ponto ele conseguiu enxergar a luz. E como disse o próprio Kakashi na frase dele, que ele não precisaria ter enxergado apenas as trevas, que se quisesse, ele poderia ter enxergado a luz, já que ambos tinham os mesmos olhos. E a partir dessa reestruturação cognitiva, dessa ressignificação que o Obito se permite vivenciar, ele acaba se tornando novamente um herói de Konoha, principalmente por ter salvado o Naruto. E além disso, ele deixa uma linda mensagem, que é: você vai sofrer de novo daqui em diante, mas não mude, continue seguindo o seu caminho. Você me disse que nunca volta atrás das suas palavras, que este é o seu jeito ninja, certo? Naruto, torne-se Hokage, custe o que custar. Depois de um recado como esse, o que eu posso te dizer é, se você também adora o Obito, deixa aí seu like, se inscreve no canal. Muito obrigada por ter ficado até aqui, um beijo e até a próxima!